Olá! Sabe aquele código que a gente usa todo dia? Ele é uma obra de arte ou é um produto de engenharia? Olha, hoje a gente vai fundo nessa história para entender como o desenvolvimento de software evoluiu, sabe? Deixou de ser só aquele ato criativo, meio individual, para se tornar uma disciplina com um foco bem claro: gerar valor de verdade. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa: programar é arte ou é engenharia? E olha, pode não parecer, mas a resposta para isso muda. Bom, muda tudo. Muda o jeito que a gente planeja um projeto, muda como a gente define o que é sucesso e, o mais importante, muda o que a gente de fato entrega na mão de quem vai usar o software. E aqui a gente vê bem esse contraste de mentalidades. Pensa só, de um lado tem o programador artista. O foco dele? A elegância do código, a criatividade, a satisfação pessoal. O resultado pode até ser um código genial, sabe, lindo, mas que talvez só ele entenda. Já do outro lado, a gente tem um engenheiro. O foco é outro. É resolver um problema real do cliente e entregar valor. E para isso, ele usa processos, padronização, tudo para garantir que a solução funcione e seja confiável para todo mundo. Bom, é exatamente essa mentalidade de engenharia que leva a gente pro ponto principal: criar valor de verdade. Mas espera aí, o que é valor nesse contexto, né? Para a gente entender isso bem, primeiro a gente precisa separar duas coisas que são fundamentais. A primeira coisa é a ciência. Pensa nela assim. O objetivo da ciência é entender o mundo, é acumular conhecimento de forma organizada, observando, testando. A ciência está sempre buscando o porquê das coisas. E aí vem a engenharia. Ela pega todo esse conhecimento que a ciência gerou e aplica, usa esse saber para resolver problemas do dia a dia, para atender às necessidades das pessoas. É isso. Se a ciência é o saber, a engenharia é o fazer. É colocar a mão na massa com um objetivo prático. Então, juntando as peças, a gente chega no ponto-chave. A engenharia de software existe para uma coisa: gerar valor. E o que é valor? Bem, valor é qualquer coisa que resolve um problema de verdade, sabe? Pode ser aquele aplicativo que faz a gente economizar tempo, um sistema que corta custos numa empresa, ou até um jogo que cria um jeito novo de se divertir. No fundo, valor é simplesmente a solução para uma necessidade que existe. Certo. E a partir do momento em que a gente trata o software como um produto focado em gerar valor, ele deixa de ser só um punhado de código. Ele vira algo muito maior. Ele passa a ter um ciclo de vida, sabe? Que nem um carro, que nem um celular. Ele nasce de uma ideia, vive e um dia é aposentado. E esse é o ciclo de vida completo. Olha só, tudo começa lá na concepção, na ideia. Daí a gente vai para a especificação, que é basicamente transformar essa ideia em algo concreto, em requisitos claros. Depois, claro, vem o desenvolvimento, a entrega para o cliente, a operação e manutenção, que é onde a gente corrige problemas e faz melhorias, e no final, um dia, tem a retirada dele do mercado. E aqui, olha, tem um ponto que é crucial entender. Muita gente ainda pensa que fazer software é só codificar. Mas a real é que escrever o código é só uma pequena parte de todo esse processo. É uma peça importante do quebra-cabeça? Com certeza. Mas é só uma peça num jogo muito, muito maior. Ok, mas se esse ciclo todo é tão complexo, como é que a gente gerencia isso sem que tudo vire um caos absoluto? A resposta, gente, está numa palavra: processos. São os processos que pegam aquele ato quase artesanal de programar e transformam numa linha de produção, algo industrial e principalmente eficiente. E um bom processo tem um alvo muito claro. Ele existe para atacar os dois maiores inimigos da entrega de valor. O primeiro é o desperdício, de tempo, de dinheiro, de talento, de tudo. E o segundo, que talvez seja o pior, é o retrabalho. Sabe? Aquela coisa frustrante de ter que refazer o que já foi feito, só porque faltou planejamento ou a comunicação falhou. E como o próprio material de origem aponta, só de organizar o fluxo de trabalho com processos, isso já traz ganhos que são, assim, gigantescos. É o caminho mais direto para evitar prejuízos enormes. Imagina só, um bugzinho no sistema de um e-commerce bem no meio da Black Friday. O tamanho do prejuízo financeiro. É exatamente esse tipo de desastre que um processo bem definido ajuda a evitar. E o melhor de tudo é que ninguém precisa reinventar a roda. Já existem modelos de referência como o CMMI e o PMBOK, que funcionam como se fossem um mapa do tesouro mesmo. Eles juntam as melhores práticas do mercado, organizam tudo e ajudam a gente a enxergar exatamente onde investir para melhorar, sabe? Onde o investimento vai ser mais rentável para a equipe se tornar mais eficiente e entregar mais valor.
Para a gente fechar, vamos dar uma olhada nos 3 pilares que sustentam o sucesso de qualquer projeto de software. A pergunta de $1 milhão é: onde a gente deve concentrar os esforços para ter o melhor resultado possível? Olha, o sucesso depende de um tripé, e ele tem que ser perfeitamente equilibrado. De um lado, pessoas, com o conhecimento certo. Do outro, tecnologia, com as ferramentas certas. E fechando o tripé, os processos, para organizar todo o trabalho. É simples, se uma dessas 3 pernas quebrar, a estrutura toda desaba. Tá, mas a gente sabe que o recurso quase sempre é limitado, né? Então, onde é que se deve investir para ter um retorno mais rápido? Esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Investir em capacitar pessoas, fundamental, mas o retorno é de longo prazo. Apostar na última tecnologia da moda pode ser um tiro no escuro, o retorno é super variável. Agora, melhorar os processos? Bingo! Geralmente é aqui que está o retorno mais rápido e mais garantido, porque vai direto na causa raiz do desperdício e da ineficiência. E com isso, fica a reflexão final. O próximo projeto a ser desenvolvido vai ser uma obra de arte feita para a satisfação pessoal de quem cria ou vai ser um produto de engenharia, construído com disciplina, focado em entregar valor de verdade para quem vai usar? No fim das contas, é essa escolha que define o que é sucesso.